Deus é bom em todo tempo e por causa disso nosso querido Padre Bem-vindo veio. Ele é sacerdote exorcista lá na Arquidiocese de Aracaju, tem esse ministério tão belo de libertar as almas, de ser instrumento de libertação. Jesus que liberta as pessoas por meio do ministério do Padre Bem-vindo. Eu queria acolhê-lo. E Padre Bem-vindo, é uma alegria que o Senhor esteja junto conosco, é uma alegria para a sua família Exército de São Miguel, e a palavra está com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. Uma alegria imensa estar aqui com vocês e com todo o exército. Esse tempo de Quaresma, verdadeiramente estamos com o Senhor e São Miguel no deserto e combatendo e recebendo grandes vitórias espirituais. Algumas pessoas, elas caem em tentações terríveis do maligno quando elas começam a ter uma vida espiritual. Uma grande tentação é pensar que a palavra de Deus, a igreja, ou a vida, no geral, a vida em Deus, é toda uma vida contra o amor. Às vezes as pessoas, os cristãos, são educados, ensinados a não amar. São ensinados a mortificar-se, são ensinados a viver com caras sisudas, menos aqui no Instituto, todo mundo se alegra. São ensinados a uma série de coisas. E em nome de Jesus e da Santa Igreja e da Palavra de Deus, nós queremos também, nesse sentido, desmascarar o demônio. Porque o Senhor nos criou para a felicidade. O Senhor nos criou para amar. O Senhor nos criou para a alegria. Isso é a Palavra de Deus. Obviamente nós poderemos traduzir essas expressões, felicidade, alegria, amar, com bem-aventurança, onde entraríamos em algo mais profundo da palavra. Mas eu vou me deter nestas palavras, e especialmente na palavra amar. E tem algo que bloqueia profundamente a nossa experiência de amar, que é a dependência afetiva. E o maligno se aproveita das pessoas frágeis, afetivamente falando, para criar uma série de problemas e de situações. Então, enquanto faço essa pequena pregação, enquanto nós estamos aqui, eu estou orando interiormente pela sua libertação afetiva. Exemplos: pessoas que nem casadas na igreja são, convivem, e um dos é maltratado pelo outro. A pessoa tem tudo para terminar, mas ela não consegue. Porque existe dois tipos de envolvimento da dependência afetiva. Aquela dependência afetiva onde ela deposita na outra pessoa toda uma submissão, ou uma dependência afetiva provocada por uma magia, por uma bruxaria, etc. Então, ao falar disso, estarei falando dessas duas coisas. Então, existem pessoas com uma dependência afetiva terrível de amigos que não conduzem para a felicidade. Daí deriva uma quantidade imensa de jovens que estão envolvidos, por exemplo, nas drogas. E uma quantidade afetiva, de dependência afetiva de pessoas na relação esposo, esposa, homem, mulher, etc. E eu quero me remontar aqui a um caso no ano de 2011. Logo quando o arcebispo me chamou para exercer esse ministério, e faço com toda alegria e com toda graça, apesar de todo o cansaço que existe, porque o cansaço é terrível, psicológico, os ataques espirituais, etc. Então, éramos em 4 sacerdotes. O padre Gelfredes, o padre Jadson, o padre Elelon Bezerra e eu. Fomos chamados pelo arcebispo. Nós não sabíamos exatamente o que se tratava, aquela reunião. Me recordo que o bispo emérito
emérito não, o emérito era o arcebispo, Dom José Palmeira Lessa, e o nosso bispo auxiliar, que Deus o levou para si, que era o bispo de Palmares, Henrique Soares, também estava presente. E nós sentamos ali numa sala, e o bispo disse, ajoelhem-se. Eu disse, meu Deus, o que foi? Ou é suspensão de ordem, ou é, né? Nós nos ajoelhamos ali, eles impuseram as mãos e pronunciaram uma bênção e entregaram a provisão. Vocês são exorcistas da Arquidiocese de Aracaju. Nós não sabíamos mais o que dizer, fomos para casa. Naquela mesma semana, um amigo sacerdote meu disse, padre, ele nem sabia, porque quando Deus dá o ministério pela igreja, Deus também manda os casos. É impressionante. É tanto que eu já fui entregar minha provisão umas 2 vezes. A primeira vez foi a Dom Henrique, né? Lá no Aracaju a gente diz assim, ele me deu uma voadora que eu voei na torre da catedral. Né? E recentemente, outra vez conversando com a arcebispo, eu disse, eu vou entregar a minha função. Ele disse, não, você vai ficar lá, tem que obedecer. Aí um amigo meu chamou, disse, padre, estou com um problema com uma senhora, uma jovem senhora, que ela nem consegue sair de casa. Aí eu fui visitar. E foi terrível aquele dia, porque eu estava só, não me lembro se eu estava com mais alguém, estava só, entrei na casa dela, ela estava sentada no sofá, me apresentei, o padre que estava comigo também entrou comigo, tal, e o olhar daquela pessoa era de uma fúria terrível. De uma fúria terrível, e ela também me disse, padre, estou com uma vontade imensa, não te conheço direito, e uma vontade imensa de poder agredir o senhor. De poder, quem sabe, enforcar o senhor. Era a raiva que a pessoa tinha. Ali naquela altura eu não consegui fazer nenhuma oração, tentei perguntar situações, e não deu. Dei uma bênção na casa, uma bênção sobre ela, e marquei na agenda um dia que ela pudesse ir na igreja, porque é sempre bom que a pessoa vá na igreja, porque ela sai do seu ambiente, ela sai do seu, digamos, do seu habitat natural, a ligação, a dependência afetiva também tem ligação com ambientes, e ela foi naquele dia, o ministério que me ajuda e que me ajudava estava presente, e quando nós começamos a oração, ela sem nenhum movimento dos membros superiores, inferiores, sem os braços e as pernas, ela estava deitada com as costas para receber a oração, que ela já estava no chão, em uma crise espiritual, ela girava de maneira rápida. Eu, exorcista inexperiente, fiz todas as orações, ela girava de maneira rápida, ali no chão, e eu não sabia nem o que dizer. Fizemos todas as orações e espiritualmente ordenei em nome do Senhor Jesus que parasse. E ela parou e ali começamos a fazer as orações. Ainda não era a oração solene do ritual, isto é, o exorcismo maior, porque a gente vai acompanhando, fazendo orações de libertação, orações de cura interior, etc. Quando ela voltou em si, já estava mais lúcida, nós fomos conversar com ela e ela colocou para fora a crise profunda que ela estava vivendo de uma vida afetiva completamente destruída por uma pessoa que ela queria que fosse seu marido, mas ele não queria. Então ela desenvolveu uma raiva profunda por ele, ao mesmo tempo um querer estar com ele, um querer se entregar, e envolvia problemas financeiros, envolvia problemas de família, e isso a pessoa, ela foi acarretando para si esse sofrimento de tal maneira que ela abriu uma brecha imensa para o demônio. Ela estava às portas de uma possessão demoníaca, mesmo já tendo algumas manifestações. Então nós passamos alguns meses orando por ela, semanalmente, para ela conquistar a libertação, e tudo estava nesse processo de cura interior. Então, como fazer para libertar-se da dependência afetiva? Primeiro, você tem que colocar o seu coração diante de Deus
e perceber que o seu coração foi feito para o amor e para a felicidade. E nada pode acorrentar o seu coração. Nada pode ferir o seu coração e aprisionar o seu coração. Esse é o primeiro passo. Como está o meu coração? Como eu estou conduzindo o meu coração? Se estou permitindo que ele esteja cheio de alegria, de paz, ou simplesmente eu estou bloqueando o meu coração e condicionando a uma situação que vai me fazer infeliz. Então, meus amados irmãos do exército e todos nós que estamos aqui, o processo de libertação dela foi maravilhoso, porque Deus operou na vida dela de tal maneira que ela conseguiu perdoar o ex-marido que não era verdadeiramente esposo dela, ela conseguiu curar-se, ela conseguiu converter pela graça de Deus, se tornou ministra da comunhão eucarística, os 2 filhos, a filha, se tornou, entrou numa congregação religiosa, hoje é freira, o filho fez advocacia, hoje é advogado, ela cresceu, fez curso em faculdade, hoje trabalha, está muito feliz, graças a Deus. Mas a primeira coisa, e vou insistir, para a libertação da dependência afetiva, é preciso descobrir para que o seu coração foi criado. Seu coração foi criado para o amor. A segunda coisa, não basta simplesmente perceber que você está sofrendo, perceber que você está caindo em situações difíceis, perceber que você não vai conseguir superar. Como as pessoas dizem, padre, eu não consigo esquecer, eu não consigo deixar. Não é só uma questão psicológica, não é só uma questão de uma história. O inimigo vai se aproveitando dessa fragilidade psicológica, que é também espiritual, para escravizar você, para colocar você no chão, para colocar você prostrado diante de situações onde o fim será a sua morte, o fim será a destruição da sua casa e a destruição da sua vida. Então é preciso buscar ajuda espiritual, buscar ajuda no confessionário, buscar ajuda através do exército de São Miguel, como você está fazendo. Então não basta simplesmente querer libertar-se. É preciso buscar ajuda no lugar devido para que você seja curado. Então, obviamente, quem poderia presenciar esse caso, via como se fosse uma verdadeira possessão demoníaca, mas não tinha aqueles grandes sintomas da possessão, mas entrava nas manifestações espirituais e ela foi curada pela graça de Deus. Então, estou mais na área da libertação do que propriamente do exorcismo em situações, porque a possessão demoníaca, o demônio toma completamente a consciência da pessoa e ele tem domínio do corpo da pessoa. A questão afetiva, a pessoa tem consciência dos seus atos, mas ela não consegue se libertar sozinha. Precisa da graça de Deus e do poder de Deus. Uma outra situação que aconteceu, de dependência afetiva, final do ano passado. Uma senhora me telefona, padre, estou tendo crise, não consigo dormir, tenho dores de cabeça, tenho uma angústia profunda, entro em crise, vejo vultos e uma série de situações. Depois o filho dela me telefonou, padre, queria que o senhor visitasse a minha mãe. E assim eu fui. Hoje o padre que está comigo, o padre Leandro e o padre Henrique, o padre Leandro ainda era seminarista, era um dia de domingo, terminamos as 2 primeiras missas, 6:30 da manhã e 8 da manhã, e como o filho dessa senhora estava telefonando com insistência, eu disse, vamos lá fazer uma visita. Era um domingo bonito, um domingo ensolarado, e fomos num bairro fazer essa visita. Quando a gente chegou na casa dela, que entramos, não sei como descrever, mas farei. Parecia que, mesmo naquele domingo ensolarado, trevas profundas estivesse
na casa, envolvendo a casa. Havia um peso e havia trevas ali. De uma escuridão que do portão para dentro da casa nós não conseguíamos, isto é, ter visibilidade. E a casa não era só de porta, tinha um portão grande. Ali foi uma experiência muito interessante e ao mesmo tempo terrível, porque aconteceram várias coisas. Sentei no sofá com ela, o filho em pé, o seminarista ao lado, que hoje é sacerdote, e comecei a conversar com ela, fazer perguntas. Eu faço perguntas muito simples, né? O nome, quantos filhos, desde quando estava, tal. E ela começou a falar de uma pessoa que ela estava se envolvendo afetivamente, e que depositou nele toda a confiança. Isso vou lá para o final para vocês entenderem o que eu estou contando agora. Ele fez um feitiço para ela, porque ele queria matá-la e tomar a casa dela. E ela não sabia. E foi feitiço que ela já estava 1 ano e meio trancado na casa, não saía. Ela começou a perder o apetite, não se alimentava. Começou a perder a vontade de estar em contato com a luminosidade, isto é, sair de casa. E ficava trancada no quarto. Não queria receber os filhos, não queria receber, mal ia, isto é, fazer uma compra ou outra, mas se trancava. E as trevas, como quem foram possuindo ela e a casa dela. Foi a primeira impressão que a gente teve. Então, fui conversando com ela, ali naquele momento, e fui dar a unção dos enfermos a ela. Fiz a oração, ela foi recebendo a oração, tal. Eu disse, eu vou descobrir o que tem aqui. E não tem nada mais poderoso dos sacramentais do que a água benta. Eu peguei o aspersório, disse, vou descobrir. Pedi licença a ela se podia aspergir a casa. Ela disse, pode, padre, mas meia tonta, meia sonolenta. Quando eu fui passando na casa, aspergindo, e cheguei no quarto dela, o quarto dela, a janela estava com um blackout, tudo trancado, mas não era somente isso. Apenas botei o pé, eu não conseguia, nem a luminosidade pouca que tinha da cozinha próxima ao quarto dela, entrava no quarto. Isso era muito estranho, porque na hora que eu me aproximei da porta, quando eu joguei água benta no quarto dela, eu disse em voz alta, né, para o filho dela e para o seminarista, disse, está aqui dentro, mas eu não sabia exatamente o que era. Está aqui dentro. E estava tentando colocar a mão na parede para encontrar a lâmpada, para acender a lâmpada. E não conseguia, mas joguei água. No momento em que eu joguei água, ela que estava atrás, sentada no sofá, veio correndo na minha direção, por trás, e uma força do quarto, desse quarto escuro, saiu, que atravessou o meu corpo, do pescoço para baixo até a cintura. Que eu fiz um impacto de tanta força que passou através de mim. Quando eu virei, rapidamente ela estava em processo de possessão demoníaca. Essa criatura que estava no quarto, essas trevas densas, como eu estava na porta, me atravessaram. É tanto que eu passei desse domingo até a quinta-feira sem dormir, sem me alimentar direito e sem horário. Eu já estava com umas olheiras desse tamanho. E ele sabe como eu estou. Ele disse, se ajoelhe que eu vou te ungir. E aí ele fez a unção dos enfermos e ali eu fiquei curado. Então, naquele momento, aquela criatura passa por mim e pelo meu corpo e a possui. Nós tentamos conduzi-la para a sala, novamente, seguimos as orações, e eu fazia perguntas, quantos anos a senhora tem? E ele dizia, já estou dizendo ele, e ele dizia, eu não tenho idade. O filho dela estava ao lado, e eu perguntei, quantos filhos a senhora tem? 3 filhos. Ele disse, eu não tenho nenhum filho. E ali a gente seguiu a oração de libertação, fizemos uma oração deprecativa, continuei a unção.
ela foi voltando em si, e naquele mesmo instante ela ficou totalmente curada. Foi aí quando ela me contou toda essa história, porque eu perguntei, qual é a pessoa que mais te feriu e qual é a maior mágoa que você tem? Aí ela me contou a história desse senhor que estava já com uma outra pessoa, já estava com uma outra, isto é, amante, já que não era casada com ela, porque ela não era casada com ele, estava com uma amante, e ele fez alguma coisa para mim, mas eu não sei o que é. Fez uma espécie de bruxaria, porque de fato ele queria que ela morresse, ele queria ficar com a casa dela e já com uma outra pessoa. E pior, uma total dependência afetiva de que ela estava criando dentro de si. Então, amados irmãos, isso não é questões de... porque algumas pessoas podem nos acusar, nós do exército de São Miguel, de sermos pessoas bitoladas, de sermos pessoas que queremos inventar histórias. E não é, você deve fazer muita atenção ao seu coração. Porque o inimigo de Deus trabalha pela nossa vida afetiva, trabalha pelas nossas emoções. E Jesus quer o seu coração curado, Jesus quer o seu coração livre, Jesus quer o seu coração cheio de amor para que você possa ser feliz. E a felicidade é uma graça, mas ao mesmo tempo a felicidade ela é conquistada. A felicidade você não vai simplesmente encontrar em pessoas, em coisas, em situações. A felicidade você encontra em Deus, na liberdade. Então não permita que o mal domine você, nem te engane e nem te iluda sobre questões afetivas e emocionais na área da dependência. Isso é um dos poucos casos, porque existe muita magia, feitiço, bruxaria, inclusive casais casados, de que o esposo, já passei também por essa experiência, né? Um esposo maravilhoso, eu conheci a esposa e conheci os 2 filhos que frequentavam a igreja. Ele não conseguia viver muito tempo com a esposa. Ele não conseguia, e ele chorava. Eu terminava a missa às 7 horas da manhã e ficava com ele 1h30. Esse padre, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, mas passo 1 mês com eles, depois vou para a casa da amante. Eu não consigo, e eu sei que não a amo, que eu não consigo viver com ela. Eu amo a minha esposa. E a esposa era uma mulher santa, porque ela compreendia já que o esposo estava passando por algo espiritual. Foi quando eu abri o ritual de exorcismo e fiz uma oração deprecativa sobre ele. Era um domingo de manhã. Quando eu terminei a oração, quase como que uma áurea, uso essa palavra, negativa, saiu dele. Nunca mais ele voltou para a amante. Nunca mais. Ele foi curado. Por quê? A amante tinha feito bruxaria e feitiço de dependência afetiva para amarrá-lo a si. Por isso devemos fazer muita atenção. O adultério não é só o adultério. Não é só pecado grave contra o 6º mandamento. Pode ser digamos, uma armadilha do maligno para amarrar você. Fazer muita atenção. Por isso que nós queremos orar, pedir a Deus libertação para a sua casa, proteção para a sua família, para o seu casamento, especialmente para o seu coração. Deus criou você para o amor. Deus criou você para a felicidade. Deus criou você para a alegria. Então, Deus ilumine o nosso texto de hoje, ilumine a nossa noite, nos enchendo do seu Espírito Santo. Deus abençoe. Conta esses fatos, não para ninguém ficar com medo. Né? Porque alguém pode ficar, né? Padre, será que eu estou com feitiço? Será que não? Nós somos feitos de carne e osso, temos as nossas fraquezas, mas nós temos a graça do Espírito Santo que nos ilumina e nos liberta de todos os males. E concluo, eu acho que foi uma coisa que nós dissemos da outra vez, quando eu estive aqui, quem quer libertar você é Jesus.
Ele é o primeiro a libertar você. Ele toma a iniciativa, pelo poder do seu Espírito, a libertar você. Conte com as minhas orações, mesmo não conhecendo você diretamente, mas o Senhor conhece e Ele atende todas as preces da igreja. Deus te abençoe. Amém. A gente agradece muito o Padre Bem-vindo e quanta riqueza de ensinamento que o Padre Bem-vindo nos deu. Deus lhe pague, Padre. O Padre falava de muitas coisas de dependência afetiva, falava de bênção da casa, falava de como nós devemos clamar o poder de Deus e mudar de vida. Tudo isso o Padre Bem-vindo vai rezar conosco amanhã no Santo Rosário da Madrugada. Vai ser um momento de muita graça, um rosário por libertação, libertação da dependência afetiva, libertação da ação do inimigo, de pessoas que estão ligadas. Você viu aí até algum feitiço feito como amarração, alguma coisa nesse sentido. Amanhã nós vamos clamar no Santo Rosário da Madrugada. O Padre Bem-vindo vai descansar um pouco, que ele chegou de viagem agora há pouco, e amanhã ele já vai estar conosco. Eu peço ainda, Padre, antes da gente pedir para compartilhar, que o Senhor dê uma bênção em cada um de nós, que o Senhor nos abençoe, para que a gente possa já compartilhar e começar o poderoso terço do combate. Na verdade, nem desci no aeroporto, eu caí aqui de paraquedas, porque o avião passa por aqui, já caí no Instituto. Deus nosso Senhor, Deus de poder e misericórdia, abençoai esses vossos filhos e filhas. Abençoai as famílias, abençoai os corações. Derramai, ó Pai, através de Jesus nosso Senhor, a força do Espírito Santo, para que nós sejamos libertos, curados e santificados pela vossa graça. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.